O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo ruído distante dos pneus dos carros sobre o asfalto molhado. A cidade estava envolta em sombras, exceto por um único raio de luz que se infiltrava entre os prédios altos e decadentes, iluminando uma mulher sentada no chão de paralelepípedos. Ela segurava um bebê em seus braços, embalando-o com ternura enquanto lágrimas deslizavam por suas bochechas. Maria não sabia como havia chegado ali. A última coisa de que se lembrava era de estar em um quarto escuro, o som de vozes abafadas ecoando ao longe, e então o choro de um bebê. Quando abriu os olhos, estava naquela rua deserta, com o pequeno nos braços, embrulhado em um cobertor fino e gasto. A criança parecia ter poucos dias de vida, mas havia algo em seus olhos, mesmo fechados, emanava uma presença inquietante. Ela olhou ao redor, tentando encontrar respostas. O cenário à sua volta era familiar, mas ao mesmo tempo alienígena. Os prédios desgastados, as marcas de grafite nas paredes e as janelas trancadas pareciam sussurrar histórias de abandono e dor. Os poucos carros que passavam não diminuíam a velocidade, como se ela fosse invisível. Maria apertou o bebê contra o peito, sentindo o calor frágil que ele emanava. Ele era a única coisa real naquele momento. Seu coração estava dividido entre o amor crescente pela criança e um medo inexplicável. Quem era ele? De onde viera? E, mais importante, por que estava ali, sozinha com ele? Ela fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Mas, ao fazê-lo, flashes começaram a surgir em sua mente, um homem com olhos sombrios, um grito abafado, e uma frase sussurrada que parecia ecoar dentro dela: proteja-o a qualquer custo. Maria não entendia o significado daquilo, mas algo dentro de si dizia que o bebê era especial, e que havia pessoas dispostas a tudo para encontrá-lo. Antes que pudesse processar tudo, o som de passos ecoou pela rua. Maria ergueu os olhos e viu um homem caminhando em sua direção. Ele estava vestido com um casaco longo e usava um chapéu que ocultava parcialmente seu rosto. Apesar da distância, Maria sentiu um arrepio. Algo nele parecia errado. Ela se levantou rapidamente, abraçando o bebê com mais força. O homem parou a alguns metros de distância, observando-a com um olhar frio. Você precisa vir comigo, disse ele, a voz baixa e grave. Maria deu um passo para trás, balançando a cabeça. Quem é você? O que quer de nós? O homem não respondeu. Em vez disso, deu outro passo à frente, seus olhos fixos no bebê. Ele não é seu. Você não entende o que está carregando. As palavras dele perfuraram o silêncio como lâminas. Maria sentiu o pânico crescer dentro de si. Ela não sabia de onde vinha aquela coragem, mas não deixaria ninguém levar a criança. Não importava se ele tinha razão, naquele momento, o bebê era tudo o que ela tinha. Sem pensar, Maria se virou e começou a correr. Seus pés descalços bateram nos paralelepípedos, o som ecoando pelas paredes. O bebê começou a chorar, e Maria tentou sussurrar palavras reconfortantes, mas sua própria voz estava carregada de desespero. Ela entrou em um beco estreito, tentando se afastar o máximo possível daquele homem. A respiração ofegante misturava-se ao choro do bebê, e seu coração parecia prestes a explodir, mas, ao virar a esquina, parou abruptamente. Outro homem estava ali, bloqueando a saída. Ele vestia roupas simples, mas sua expressão era sombria. Diferente do primeiro, ele não disse nada. Apenas estendeu a mão para ela, como se estivesse esperando que ela entregasse o bebê. Por favor, não façam isso, suplicou Maria, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele é só um bebê, o homem não respondeu. Antes que pudesse reagir, Maria ouviu passos atrás dela. Ela estava cercada, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. O bebê parou de chorar. Ele abriu os olhos, revelando um brilho dourado intenso que parecia iluminar todo o beco. O tempo pareceu parar. Maria sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, enquanto os dois homens recuavam, os rostos deformados pelo medo. O bebê soltou um som baixo, quase como um sussurro, e os homens desapareceram. Não havia explosão, nem gritos. Eles simplesmente deixaram de existir. Maria caiu de joelhos, o corpo tremendo. O bebê olhou para ela, os olhos brilhantes lentamente voltando ao normal. Maria não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: aquele bebê não era comum,
ela precisava protegê-lo. E, para isso, teria que descobrir a verdade. Maria ainda estava ajoelhada, tentando recuperar o fôlego, quando ouviu novamente o som dos carros na rua principal. Era como se o tempo tivesse voltado ao normal. Mas nada mais parecia normal em sua vida. Com as pernas trêmulas, ela se levantou, segurando o bebê contra o peito como se sua vida dependesse disso, e, talvez, dependesse. Caminhou sem rumo por ruas estreitas e pouco iluminadas até encontrar um banco de madeira em frente a uma loja fechada. Sentou-se, tentando entender o que acabará de acontecer. Os olhos do bebê, aquele brilho dourado, os homens desaparecendo. Tudo parecia um pesadelo. Proteja-o a qualquer custo, aquela frase voltou à sua mente. Era como um eco que se recusava a desaparecer. Quem havia dito isso? Por quê? Ela precisava de respostas. Olhando para o bebê, percebeu que ele estava calmo agora, os olhos fechados como se nada tivesse acontecido. Maria tocou suavemente sua bochecha, sentindo a pele quente e macia. Quem é você? Sussurrou. Foi então que ouviu passos novamente, mas desta vez eram diferentes, leves, hesitantes. Maria levantou os olhos e viu uma mulher idosa se aproximando. Ela tinha um olhar gentil, mas ao mesmo tempo carregado de preocupação. Você está bem, querida? Perguntou a mulher. Maria hesitou. Parte dela queria correr, mas outra parte estava desesperada por ajuda. Eu não sei onde estou. Não sei o que está acontecendo. A mulher olhou para o bebê, o rosto suavizando em algo que parecia ser compreensão. Venha comigo. Você não pode ficar aqui. A mulher se apresentou como Dona Célia, uma moradora antiga da cidade. Levou Maria para sua casa, um pequeno apartamento cheio de móveis antigos e um aroma aconchegante de chá de ervas. Sente-se, disse Célia, indicando uma poltrona desgastada. Você parece ter passado por muita coisa, Maria contou, hesitante, parte do que havia acontecido. O bebê, os homens que a perseguiram, os olhos brilhantes. Ela esperava que Dona Célia risse ou a chamasse de louca, mas, para sua surpresa, a idosa apenas assentiu, o rosto ficando sério. Então. Eles já o encontraram, murmurou, quase para si mesma. Eles quem? Perguntou Maria, inclinando-se para a frente. Você sabe o que está acontecendo? Dona Célia ficou em silêncio por um momento, como se decidisse o quanto poderia revelar. Por fim, suspirou. Há histórias antigas, lendas sobre uma criança que seria capaz de mudar o destino do mundo. Algumas pessoas a chamam de a luz do início. Dizem que ela é um presente, ou uma arma, dependendo de quem a possuir. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Está dizendo que esse bebê, que ele é essa criança. Célia olhou para o bebê, que agora dormia pacificamente nos braços de Maria. Não tenho certeza. Mas, se os homens que você descreveu estavam atrás dele, é possível. Maria sentiu o peso da situação aumentar sobre seus ombros. E o que eu faço agora? Dona Célia se levantou, indo até uma estante cheia de livros antigos. Puxou um deles e folheou as páginas até encontrar o que procurava. Mostrou a Maria um desenho que a fez prender a respiração. Era um esboço de um bebê, com olhos brilhando em dourado, exatamente como o que ela havia presenciado. Há lugares seguros, refúgios para aqueles que precisam proteger algo, ou alguém, especial. Mas chegar até lá não será fácil. Maria olhou para o bebê e depois para Célia. Eu farei o que for preciso. Com as instruções de Dona Célia, Maria decidiu partir antes do amanhecer. O refúgio ficava em um vilarejo distante, escondido nas montanhas, onde, segundo as lendas, a criança estaria protegida de qualquer ameaça. Antes de partir, Célia deu a Maria um colar com um pequeno pingente de cristal. Isso pode ajudá-la no momento de maior necessidade. Mas use-o com sabedoria. Maria agradeceu e partiu, com o bebê firmemente preso a ela em um carregador improvisado. Caminhou pelas ruas ainda escuras, tentando não chamar a atenção. O medo de ser seguida fazia olhar para trás constantemente, mas, por enquanto, parecia estar segura. Os primeiros dias de viagem foram exaustivos. Ela se deslocava a pé ou pegava caronas em caminhões, sempre tentando evitar lugares movimentados. Cada vez que o bebê chorava, ela sentia um nó no estômago, temendo que alguém ouvisse e soubesse o que carregava. Mas, enquanto se afastava da cidade, Maria começou a perceber algo estranho.
O bebê parecia ser mais do que uma simples criança. Às vezes, quando estavam em perigo, como quando um motorista tentou agredi-la por negar um pedido suspeito, algo acontecia. O ambiente mudava, o ar ficava pesado, e o bebê apenas olhava para a pessoa, como se estivesse avisando. E, sem explicação, a ameaça desaparecia. Maria não sabia se sentia alívio ou medo. As montanhas finalmente surgiram no horizonte após dias de caminhada e caronas. Maria estava exausta, os pés machucados e o corpo dolorido, mas o bebê parecia quase incólume. Ele observava o mundo com curiosidade, seus olhos, por mais normais que parecessem à primeira vista, pareciam captar coisas que Maria não conseguia perceber. A cada passo que dava em direção ao refúgio descrito por Dona Célia, ela sentia o ar ficar mais denso, como se algo estivesse observando, esperando o momento certo para atacar. Na noite anterior à chegada, Maria decidiu acampar na floresta ao pé da montanha. Não havia ninguém por perto, apenas o som do vento soprando entre as árvores. Ela acendeu uma pequena fogueira e se sentou, segurando o bebê em seus braços. Você mudou minha vida de um jeito que eu nunca imaginei, disse, a voz baixa, como se falasse mais para si mesma. Eu nem sei o seu nome, mas sinto que fui escolhida para estar com você. O bebê abriu os olhos e encarou Maria com uma serenidade desconcertante. Talvez você não precise de mim tanto quanto eu preciso de você, sussurrou ela, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. De repente, a fogueira tremeu, as chamas diminuindo até quase se apagarem. Maria olhou ao redor, o coração disparando. O vento parou, e o silêncio era tão absoluto que parecia antinatural. Finalmente te encontramos. A voz era baixa, rouca, e vinha de todos os lados. Maria se levantou, segurando o bebê com força. Das sombras entre as árvores, várias figuras começaram a emergir. Seus rostos estavam ocultos por capuzes, mas Maria reconheceu a aura ameaçadora que sentirá na cidade. Entregue a criança, disse a mesma voz, agora mais próxima. Maria deu um passo para trás, tentando manter a calma. Nunca, o líder das figuras riu. Um som gelado que fez os pelos de Maria se arrepiarem. Você acha que pode protegê-lo? Ele não pertence a você. Ele pertence ao nosso mundo. E você não é nada além de uma pedra no caminho. O bebê começou a se mexer, como se estivesse inquieto. Maria sentiu um calor familiar irradiando dele, como acontecerá antes no beco. Eu não sei quem vocês são, disse ela, a voz firme apesar do medo. Mas sei que ele merece mais do que o que vocês planejam para ele. As figuras avançaram, e o bebê abriu os olhos. O brilho dourado voltou, mais forte do que nunca, iluminando a escuridão da floresta. As sombras recuaram, mas dessa vez não desapareceram. Pareciam estar resistindo à luz, como se tivessem se preparado para aquilo. Maria lembrou-se do colar que Dona Célia lhe dera. Com uma mão, puxou o pingente de cristal e o segurou diante de si. Ele começou a brilhar, harmonizando-se com a luz do bebê. Uma onda de energia atravessou o local, fazendo as figuras caírem no chão como se fossem folhas ao vento. Quando tudo terminou, a floresta estava novamente em silêncio. As figuras haviam desaparecido, mas Maria sabia que não era o fim. No dia seguinte, Maria finalmente chegou ao vilarejo. Era um lugar pequeno, cercado por montanhas e escondido por árvores densas. As casas eram simples, e as poucas pessoas que estavam ali pareciam viver em paz, mas todas tinham algo em comum, olhavam para Maria e o bebê como se já os estivessem esperando. Uma mulher de cabelos grisalhos veio ao encontro dela. Seus olhos eram penetrantes, mas sua expressão era acolhedora. Você deve ser Maria, disse ela, com um leve sorriso. Maria ficou surpresa. Como sabe meu nome? Dona Célia nos avisou que você estava vindo, respondeu a mulher. Meu nome é Helena. Você está segura que... Helena conduziu Maria para uma casa maior, no centro do vilarejo. Lá, explicou mais sobre o refúgio. Era um lugar sagrado, protegido por antigas forças que impediam qualquer um com mais intenções de entrar, mas eles não desistirão, disse Helena, olhando para o bebê. Ele é mais importante do que você imagina. Maria sentiu o peso das palavras. Eu só quero que ele fique seguro. Helena assentiu. Ele ficará. Mas você também tem um papel importante, Maria. Não foi por acaso que você foi escolhida para protegê-lo. Maria queria perguntar o que isso significava, mas, antes que pudesse, Helena se levantou e pediu que ela descansasse.
Naquela noite, Maria finalmente sentiu que podia relaxar. Mas, enquanto dormia, teve um sonho estranho. No sonho, estava em um lugar vazio, envolto em uma luz dourada. Uma voz suave falou com ela, mas não havia ninguém ali. Você é a guardiã. Ele é a esperança. Mas a sombra não desistirá tão facilmente. Maria acordou com um sobressalto, o coração acelerado. Olhou para o bebê, que ainda dormia tranquilamente ao seu lado. Não importa o que aconteça, sussurrou. Eu nunca vou te abandonar. Os dias no vilarejo começaram a passar rapidamente, mas Maria nunca se sentiu completamente em paz. Por mais que o lugar fosse protegido, ela sabia que as forças que perseguiam o bebê estavam longe de desistir. Helena, que parecia ser a líder do vilarejo, começou a treinar Maria em técnicas de defesa e resistência mental. Há coisas que você ainda não entende, Maria, dizia Helena, enquanto observava Maria treinar. O bebê é especial, mas você também é. A ligação entre vocês é mais forte do que qualquer um pode imaginar. Maria não sabia ao certo o que Helena queria dizer, mas ela sentia que algo dentro de si havia mudado desde que encontrara o bebê. Ela não era mais a mesma mulher desesperada, sem rumo. Agora, havia um propósito, algo maior do que ela mesma. Na noite anterior ao solstício, o dia em que, segundo Helena, o vilarejo estaria mais vulnerável, Maria teve outro sonho. Dessa vez, ela estava cercada por sombras. Elas sussurravam seu nome, prometendo poder e liberdade em troca do bebê. Dê-nos a criança, Maria, disseram as vozes, ecoando em sua mente. Ele é um fardo que você não pode carregar, mas Maria, em seu sonho, agarrou o bebê com força e gritou. Nunca, quando acordou, percebeu que não estava sozinha. Na penumbra do quarto, uma figura estava parada, observando-a. Finalmente nos encontramos de novo. Maria, disse o homem, a mesma voz rouca que ela ouvirá na floresta. Maria tentou gritar, mas o homem fez um gesto, e ela se sentiu paralisada. Você foi longe, eu admito. Mais longe do que imaginávamos. Mas agora é hora de encerrar isso. O bebê começou a chorar, e o som ecoou pelo quarto como uma explosão. A paralisia desapareceu, e Maria agarrou o bebê enquanto o homem avançava, mas, antes que ele pudesse alcançá-la, uma onda de energia dourada emanou do bebê, jogando o homem contra a parede. Maria aproveitou a oportunidade e correu para fora, gritando por ajuda. O vilarejo estava sob ataque. Sombras se moviam entre as casas, destruindo tudo em seu caminho. As defesas mágicas que protegiam o lugar estavam falhando, e Maria sabia que aquilo era sua culpa. Eles não vão parar enquanto não o tiverem, disse Helena, surgindo ao lado dela. Maria olhou para o bebê, que agora estava acordado, os olhos brilhando intensamente. O que eu faço? Perguntou Maria, desesperada. Helena segurou o rosto de Maria com ambas as mãos. Confie nele. Confie em você. O destino de todos nós está nas suas mãos. Antes que Maria pudesse responder, as sombras os alcançaram. Uma batalha começou, com os moradores do vilarejo lutando desesperadamente para proteger Maria e o bebê. Helena puxou Maria para um templo no centro do vilarejo, onde ela acreditava que o bebê estaria mais seguro. Aqui é o coração do refúgio, disse Helena. Se há alguma chance de vencermos, é aqui, dentro do templo. Maria percebeu que havia algo diferente. O lugar parecia pulsar com energia, e o bebê ficou estranhamente calmo. Ele sabe o que precisa ser feito, disse Helena, olhando para o bebê. Maria franziu a testa. O que você quer dizer? Helena hesitou, mas finalmente respondeu. O bebê não é apenas a esperança do mundo. Ele é a fonte. Para que o equilíbrio seja restaurado, ele precisa liberar seu poder completamente, mas isso pode significar, não. Interrompeu Maria, entendendo que Helena estava prestes a dizer. Ele é apenas um bebê. Ele não pode se sacrificar por isso. Deve haver outra maneira. Helena olhou para Maria com tristeza. Talvez haja. Mas essa escolha cabe a você. As sombras começaram a cercar o templo, e Maria sabia que o tempo estava acabando. Ela olhou para o bebê, sentindo uma onda de amor e proteção tão forte que mal podia respirar. Você não vai passar por isso sozinho, sussurrou para ele. Com o colar de cristal em uma mão e o bebê na outra, Maria entrou no centro do templo, onde uma antiga runa brilhava no chão. As sombras invadiram o templo,
e o homem que liderava o ataque surgiu novamente. É o fim da linha. Maria. Entregue-o agora, e eu prometo que sua morte será rápida. Maria olhou para ele, a determinação queimando em seus olhos. Você não entende nada, não é? Disse ela, segurando o bebê mais perto. Ele não pertence a você. Ele não pertence a ninguém. O colar de cristal começou a brilhar intensamente, e Maria sentiu uma onda de calor e luz a envolver. O bebê começou a irradiar uma luz tão forte que as sombras começaram a recuar. Não! Gritou o homem, tentando avançar, mas era tarde demais. Quando a luz finalmente diminuiu, o templo estava vazio. As sombras haviam desaparecido, e Maria estava ajoelhada no chão, segurando o bebê. Helena entrou correndo, o rosto cheio de alívio. Você conseguiu, disse ela. Ajudando Maria a se levantar, o bebê estava diferente agora. Seus olhos brilhavam levemente, mas havia uma tranquilidade neles que antes não existia. Ele selou o mal por enquanto, explicou Helena. Mas isso é apenas o começo. Ele ainda precisará de você, Maria. O mundo ainda precisará de vocês dois. Maria olhou para o bebê e sorriu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Nós vamos ficar bem, disse ela. Juntos, e assim, Maria, a guardiã improvável, e o bebê, a esperança do mundo, iniciaram uma nova jornada, não como fugitivos, mas como portadores da luz em um mundo que ainda precisava de redenção. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.